E aí galera, como é que vocês estão? Estou aqui novamente gravando alguns vídeos. Então, o que é que vai acontecer? Hoje eu vou resolver uma lista de exercícios que eu passei para os meus alunos, né, da escola que eu leciono. E como a gente lá tá híbrido, então eu tenho que ficar bolando formas de resolver coisas e não encher o meu drive com um monte de vídeo e nem ficar dividindo o vídeo em 1000 partes para mandar pelo WhatsApp. Não dá. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou responder aqui, vou disponibilizar a lista de exercícios, vou deixar um link aqui. Então, se vocês quiserem acompanhar isso, espero que isso seja útil para vocês. Eu espero que vocês gostem aí também. E os meus alunos assistam. Por favor, assistam, que isso foi feito para vocês. Foi com carinho, foi bem rápido. E, sim, se você não é inscrito, você se inscreve e já dá aquele like, né, para ajudar aqui o tio, vai que o tio consegue. Bora começar a correção, tá aqui o TD, né, quem tem o TD em mãos, você vai lendo aí, se você não tiver eu vou disponibilizar aqui no link, e aí vocês acompanham a resolução do TD, tá? Então vamos lá, primeira questão diz o seguinte, dá para vocês verem bem aí que eu sei. Um teste é composto por 20 questões classificadas em verdadeiras ou falsas. O número de questões verdadeiras supera o número de questões falsas em 4 unidades. Beleza. Sendo x o número de questões verdadeiras e y o número de questões falsas, quantas são verdadeiras, quantas são certas, né, ou verdadeiras, e quantas são falsas. Beleza. Primeira coisa que você tem que fazer aí nesse tipo de questão, tá, envolvendo o sistema de equações do primeiro grau, a primeira coisa que você vai fazer é montar as equações. Claro, né, Ulisses? É óbvio que a primeira equação e a segunda tem que ser montada, senão você não resolve. Mas então vamos lá, vamos nos ater à primeira equação. Aqui diz o seguinte, ó, 20 questões classificadas em verdadeiras ou falsas. Beleza, então se eu somar, vamos aqui, acho que vai dar para vocês verem direitinho aí, eu tenho a primeira questão. Então, se eu somar a quantidade de questões verdadeiras, que a questão diz que é x, com a quantidade de questões falsas, que a questão já diz que é y, vai dar igual a quanto? Vai dar igual a 20. Então, tá aí. Vai dar igual a 20. Beleza, essa foi a primeira questão. A primeira equação, né? A segunda equação diz assim: o número de questões verdadeiras supera o número de questões falsas em 4. O que é que você pode fazer aí? Primeira coisa que você pode fazer é isso aqui, ó, que x vai ser igual a y mais 4. E aí seria ótimo para resolver o quê? Para resolver pelo método da substituição. Seria já aplicar direto essa partezinha aqui, já foi. Eu vou resolver pelo método da adição. Então, como é que vai ser isso? Se a quantidade de questões verdadeiras, ela excede em 4 as questões falsas, então quer dizer que x, vou colocar logo aqui, ó, x menos y vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 4, ó. Quantidade de questões verdadeiras menos a quantidade de questões falsas vai dar igual a 4. Beleza, então vamos nós. Se é um sistema de equações, tem que ter isso daí. E como eu vou utilizar o método da adição, então já foi, né? Olha, já está montadinho para resolver o método da adição. Em que é que consiste o método da adição? O método da adição, ele consiste em você deixar aqui, você escolher uma variável, ou x ou y, né? Tem duas variáveis aí. Você escolheu o x ou y, deixa quantidades iguais nas variáveis que você quer eliminar e sinais contrários. Nesse caso, eu tenho um x aqui embaixo. Eu tenho um y aqui em cima e tenho um y aqui embaixo. Só que o y, ó, de cima é mais, a de baixo é menos. Então, ela já veio no ponto da gente resolver. O que é que eu vou fazer? Aplicando o método da adição, eu vou fazer o seguinte. Eu vou só repetir a de cima, igual a 20, e vou repetir a de baixo, x menos y igual a 4. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou somar, né? É método da adição. Pronto, vai ser x mais x, eu tenho 2x, y menos y eu vou cancelar, ó. Por quê? Porque um y menos um y vai dar 0y, ou seja, 0.
Beleza, então vai ficar assim. Esse vai embora com Aqui esse. estão alguns resultados de uma pesquisa. Então você só cancela, né? O y com y e agora você soma do outro lado aqui, ó. No segundo termo. Então 20 mais 4 dá 24. Aí eu fiquei com o quê? Eu fiquei com uma equação do primeiro grau com uma variável. Simples de resolver. Você divide ambos os termos por 2, ou como a gente diz na sala de aula, deixa o x aqui, ó, e passa o 2 dividindo. Opa, fez uma ondinha ali, pessoal, por causa da mesa ali, que tem uma ondinha. Então pronto, ó. 24 dividido por 2 dá exatamente 12. Então, eu já sei a quantidade de questões verdadeiras. Para saber a quantidade de questões falsas, você substitui aqui, né? Ó. Você substitui aqui e morreu. Então, vai ser assim. Vou substituir na de cima. Vai ficar. Por que na de cima, Ulisses? Porque é tudo positivo, galera. Ó, tem um mais. É tudo positivo, então é mais fácil para a gente substituir. Então, vai ficar assim. 12 mais y igual a 20. Presta atenção que no lugar do x, ó, onde tinha o x, aqui, ó, onde tinha o x, eu coloquei o valor dele. Qual é o valor dele? A gente determinou bem aqui embaixo que o valor do x era 12. Então agora eu vou resolver essa equação do primeiro grau com uma variável. O que é que acontece, né? A gente diz em sala de aula, passa o 12 para o outro lado. A gente sabe que não é passa o 12, mas vamos falar assim, né? Na verdade, a gente está subtraindo o 12 dos dois lados, né? Nos dois termos. Passa para o outro lado, vai ficar y igual a 20 menos 12. Sempre que a gente altera o número de lado, digamos assim, que os meus professores pedagogos não ouçam isso. A gente diz passa para o outro lado, né? Quando a gente subtrai, eu já estou dizendo, estou subtraindo, então o sinal vai ficar negativo, isso é óbvio. Mas ele passa para o outro lado com sinal negativo, a gente ensina assim. Então, o y vai ser igual a 20 menos 12, que dá igual a 8. Então, eu tenho 12 questões verdadeiras e tenho 8 questões falsas. Morreu a primeira questão. Simples assim. 12 verdadeiras, 8 falsas. Pronto. Agora a gente vai para a segunda questão. Espera aí. Vamos fazer a leitura da segunda questão, ó, que ela diz assim. Lucas comprou 3 canetas e 2 lápis, pagando R$ 7,20. Danilo comprou 2 canetas e 1 lápis, pagando R$ 4,40. Qual o valor de uma caneta e de um... Aí tem caderno, né? Vale, eu notei isso agora. Não é caderno, galera. Vocês acreditam que eu não tinha visto isso ainda? Aqui não é caderno, aqui é lápis. Olha, nem os meus alunos notaram, tá? Tenho certeza disso. Sei que vocês nem notaram aí. Mas, ó, qual é o valor de uma caneta e de um lápis? Show. Então, é isso que a gente vai fazer aí. Para determinar isso aí, a ideia é utilizar o quê? Sistema de equações. Ah, professor, não sei sistema de equação, não entendo ainda sistema de equação, quero usar só a equação. Querendo ou não, você vai utilizar, sim, um sistema de equação, você vai fazer uma substituição, né? Mas, vamos aqui, vamos começar a riscar. Na primeira, a questão diz que são 3 canetas e 2 lápis, e o cara pagou... 7,20. Então, eu vou usar C e L, tá? Então, eu tenho 3 canetas e 2 lápis. Então, eu tenho 3 canetas. Vai ser assim. Eu vou montar da seguinte forma. São 3 canetas. Eu vou dizer que C é o valor de uma caneta. Deu uma focada aí. Pronto. O valor de uma caneta vai ser C. Então, 3 canetas vai ser o quê? Vai ser 3 vezes C. Mais... 2 lápis. Então, o valor de um lápis, eu vou chamar de L. Então, 2 lápis vai ser o quê? Vai ser 2 vezes L. Isso custou quanto? Isso custou exatamente... Espera aí. Pronto. Custou R$ 7,20.
Eu vou escrever assim, pessoal, 7,2. Vai fazer diferença? Não vai fazer diferença nenhuma. E eu evito de trabalhar com esse zero aí, que às vezes o povo se confunde com esse zero. Quando acontecer isso, você pode excluir esse zero, não tem problema não. Na segunda parte, né, que seria a segunda equação, diz que o Danilo comprou 2 canetas e um lápis. Uma informação importante aí para a questão é dizer que essas canetas e esses lápis são do mesmo tipo. Então, obviamente, comprados também no mesmo lugar para ter o mesmo valor. Tudo bem? Então, o Danilo comprou 2 canetas e um lápis. Eu já disse que caneta custa C. Então, ele comprou 2 canetas mais um lápis. Ó. O valor do lápis é L. Isso vai ser igual a quanto? Isso vai ser igual a 4,40. Montei o meu sistema de equações do primeiro grau. Aí, pessoal, para resolver essa questão, melhor método que eu posso utilizar é o método da adição. Aí você vai ter que ter ideia o que é o método da adição, né? Em que consiste o método da adição. No método da adição, você tem que deixar as variáveis com o mesmo coeficiente, ou seja, a mesma quantidade, só que os sinais têm que ser contrários. Então, aqui em cima, ó, melhor para a gente eliminar aqui é o L. Por que o L? Porque aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1. Então, para igualar essas quantidades é mais fácil. Aqui já é um pouco mais complicado, que eu teria que multiplicar em cima por 2 e embaixo por 3 para eliminar o C. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar embaixo por 2. Espera aí. Aí você diz, Ulisses, por 2? Quando eu multiplicar 2 vezes 1, vai ficar 2. Mas eu vou ficar com mais e mais. E o que é que tem que acontecer? Os sinais têm que ser contrários, não é isso? Então, eu vou multiplicar por menos 2. Então, você vai repetir a primeira equação, isso pelo método da adição, tá? Método da adição. Você vai repetir a primeira equação. Então, 3C mais 2L igual a 7,2. Agora eu vou multiplicar de baixo, ó. Menos 2. Vou fazer até as setinhas aqui, ver se dá para fazer setinha. Vamos ver se dá. Menos 2 vezes 2C dá... Foi, pronto. Então, menos 2 vezes 2C dá menos 4. Olha aqui, costume de colocar x, ó. Dá menos 4C. Menos 2 vezes mais 1L, eu vou ficar com menos 2L. Isso é igual a menos 2 vezes 4,4 é menos 8,8. Pronto. Como é método da adição, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar. Tá um pouco torto aí, pessoal, mas vai ficar assim mesmo, viu? Presta atenção. Agora eu tenho o seguinte, 3C menos 4C dá igual a menos C, né? Ó, 3 menos 4, você subtrai e repete o sinal do que tem maior valor numérico. Quem é que tem maior valor numérico? É o 4, então fica menos. 4 menos 3 dá 1, então 1C, ficou menos 1C. Já aqui eu tenho mais 2L, menos 2L. Então, o que é que você faz? Você subtrai, você cancela, né? Vai ficar 0L. 0L é 0. Então, não tem por que eu colocar ali. Do outro lado, eu vou ter 7,20 menos 8,80. A mesma coisa daqui, né? Subtrai, repete o sinal do tem maior valor numérico. Então, eu vou subtrair 8,80 ou 8,8 menos 7,2 vai ficar o seguinte, eu vou ficar com 1,6. Você subtrai normalzinho, ó, 8,8 menos 7,2 e repete que tem maior valor numérico, né? O sinal do que tem maior valor numérico. Então aqui, ó, é menos, porque o 8,8 é maior, então vai ficar menos 1,6. Só que a gente aprendeu que o númerozinho, né, que está com a variável, ou a variável não pode ficar negativa. Aí, normalmente, você faz isso aqui, você multiplica tudo por menos 1. Ou você simplesmente divide os sinais, né, ó. Menos dividido por menos vai dar mais. Ou, menos 1 vezes menos C dá mais C. Menos 1 vezes menos 1,6 dá 1,6.
6. Aí você vai ter que lembrar que você está falando de dinheiro. Então, uma caneta custa R$1,60. Beleza. A caneta eu já sei. Agora o lápis. Como é que eu faço o lápis? Eu volto bem para cá, ó, e substituo ou na primeira ou na segunda equação e determino o valor do L. O que é que eu vou fazer? Eu vou substituir na segunda equação. Por que na segunda equação, Liz? Porque a segunda equação, o L já está sozinho. Ó. Aqui o L tem 2, ia ter que dividir no final, ia dar um pouquinho mais de trabalho. Logo, vou escolher a de baixo. Ah, Ulisses, mas se eu escolher a de cima vai dar o mesmo valor? Se você fizer correto, é óbvio que o valor vai ser o mesmo, né? Então, vamos nós. Eu vou substituir 1,60 ou 1,6. Eu vou colocar aqui no lugar desse C. Vai ficar assim, ó. 2 vezes 1,6 ou 1,60, que você quiser colocar, mais L é igual a 4,4 ou 4,40 também, você que sabe. 2 vezes 1,6, vai pensar, 2 vezes 1,6 é o mesmo que 2 vezes 16, aí você muda só a casa, né? 2 vezes 16, 32. 32, mas tem uma casa decimal, então 3,2. Mais L igual a 4,4. Aqui o que é que você faz? Você subtrai 3,2 dos dois membros da equação, ou dos dois lados da equação, ou passa para lá com o sinal contrário, você que sabe. Então vai ficar 4,4 menos 3,2. L vai ser igual a 4,4 menos 3,2. Aqui não precisa nem me preocupar com regra de sinal, né? Porque é 4,4 menos 3,2. 4,4 já é maior. Então, eu tenho 1,20. Estou falando de dinheiro, né? 1,20. Então, vai ficar L igual. Tem que colocar o R e o cifrãozinho. 1. Aí, coloca 1, 0, porque eu tenho duas casas decimais no real. Então, tá aí, ó. Valor do caderno, da caneta. Caderno não existe. Da caneta, 1,60. Do lápis, 1,20. Morreu a segunda questão. Vamos para a terceira. Vamos lá para a terceira questão, tá aqui ela, ó, bonitinha, né? Terceira questão. Na sétima série, nem existe mais, né? Sétimo ano agora. Na sétima série, há 44 alunos entre meninos e meninas. A diferença entre o número de meninos e o de meninas é 10. Qual a quantidade de meninas e de meninos? Beleza, pessoal. Vocês já viram que o que é que eu faço? Eu monto uma equação, depois eu monto a outra, como se eu estivesse trabalhando com dois problemas diferentes. Depois a gente junta num sistema, né? Esse tipo de questão, geralmente a gente lê mais de uma vez. Você lê uma vez para identificar o problema, aí a segunda vez que você lê, você já vai tirando as informaçõezinhas que me são necessárias. Então vamos lá. Ele diz que existem meninos e meninas. Aqui eu vou fazer assim, fazer uma legenda, né? Fazer uma legenda, porque vai que dá bug aí na cabeça da galera. X, eu vou dizer que é a quantidade de meninos. X é a quantidade de meninos. Pronto. E Y, eu vou dizer que é a quantidade de meninas. Aulis, eu não gosto de utilizar o X e o Y, eu gosto de utilizar outras letras. Pessoal, como a sua prova, né, se, por exemplo, se for uma prova de vestibular, de concurso, alguma coisa assim, as pessoas não vão cobrar o cálculo nem o rigor matemático, né? Mas se você estiver falando de uma prova aberta, de um concurso ou de um vestibular qualquer, que já não existe mais, né? Antes existia. Mas se você estiver falando de uma prova que seja assim, técnica, você não vai usar outras letras. Você tem que utilizar as letras que são variáveis no nosso alfabeto. Que quais são? São do Q até o Z. Essas são as variáveis. Para matemática, variável é tudo que vai do Q até o Z do nosso alfabeto. Então, preste atenção. Como aqui a gente só está resolvendo, então você pode usar a letra que você quiser aí, tá? Pode usar um A e um B, um C e um D, você que escolhe. Então, vamos nós aqui para resolver. A questão diz assim, ó, que existem 44 alunos entre meninos e meninas. Então, se eu somar a quantidade de meninos com a quantidade de meninas, obviamente eu vou ter 44.
Informação da questão. Depois ele diz bem aqui, ó, que a diferença entre o número de meninos e de meninas é 10. É 10. A diferença entre o número de meninos e meninas é 10. Ou seja, x menos y é igual a 10. A questão já falou diferença. Se a questão falou diferença, você já sabe. É uma subtração. Para resolver, de boa. Ela já veio montada, né? A gente vai utilizar o método da adição. Por quê, ó? E eliminar o y, que aqui eu tenho mais um y e aqui menos um y. Lembra? Método da adição, você tem que deixar quantidades iguais nas variáveis e sinais diferentes, né? E valores diferentes aí, sinais diferentes, tá? Sinais opostos. Então, como ele já veio pronto, eu vou só somar. Eu vou repetir aqui x mais y igual a 44, x menos y igual a 10 e vou somar esta bagaça aí. Vamos somar? Vamos somar, né? X mais x a gente já sabe que dá 2x. Olha que 2 bonitinho, que coisa fofa. Nem parece minha letra, né? Os que são meus alunos aí já estão acostumados com a minha letra horrível. Mas ficou até bonitinho aí. Então, ó, mais y menos y você cancela, você elimina, você subtrai. Vai ficar 0y, mas tanto faz. Né? Você nem coloca porque é 0. Aqui eu tenho 44 mais 50, vai ficar igual a 54, né? 44 mais 10 dá igual a 54. Agora, divide dos dois lados por 2 ou passa o 2 dividindo, como a gente está acostumado a dizer. Então, vai ficar x igual 54 dividido por 2, a gente sabe que dá 27. Então, eu tenho 27 meninos. 27 meninos, porque eu disse bem aqui, ó, que o x é a quantidade de meninos. Para determinar as meninas, você substitui aqui, ou você pensa no seguinte: qual é o número que eu subtraio aqui do 27 e o resultado vai ser 10? Obviamente vai ser 17, né? Mas aí, se você quiser fazer passo a passo, vai ficar assim, ó. É x mais y. Então, no lugar do x, eu vou botar quem? Vou botar o valor dele, que é 27. Vai ficar 27. Mais y igual a 44. Passo 27 para lá, eu vou ter y igual a 44 menos 27. Y vai ser o seguinte: 7 para 14 são 7, vai 1. 3 para 4 vai dar 1. Então, eu tenho 17 meninas e tenho 27 meninos. Tá aí, morreu a questão. Se você somar aqui, vai dar exatamente 44. Se você subtrair, ó, 27 menos 17, vai dar exatamente 10. Morreu a questão. Vamos para a quarta questão. Vamos nós para a quarta, ó. Eu tenho, acho que dá para enxergar aí. João e Pedro foram a um restaurante almoçar e a conta deles foi de R$28. A conta de Pedro foi o triplo do valor do seu companheiro. Quanto cada um pagou? Beleza, então vamos lá. O João mais o Pedro gastaram R$28. Então, o João, vou botar J mesmo, mais o Pedro gastaram R$28. Tá aí. Depois, a questão diz que o Pedro, a conta do Pedro deu o triplo do valor do seu companheiro. Então, o triplo da do João. Então, vamos lá. A do Pedro deu o triplo do valor da do João, ó. Eu tenho que P é igual a 3J, tá aí meu sisteminha. Essa questão aí, pessoal, eu não vou resolver pelo método da adição. Eu vou resolver pelo método da substituição, porque já está pronto aqui, ó. P é igual a 3J. Então, no lugar do P nessa equação aqui de cima, eu só substituo o 3J, que é exatamente como a gente resolve uma equação pelo método, um sistema de equação pelo método da substituição, ó. Eu vou substituir no lugar do P aqui em cima, eu vou colocar 3J. Então, vai ficar assim, ó, J mais 3J é igual a 28. Pronto. Agora, isso aí é o quê?
uma equação do primeiro grau, ó, com uma variável. Eu só tenho o j, então vou somar. J mais 3j dá 4j. Isso vai ser igual a 28. Passo 4 dividindo, j é igual a 28 dividido por 4. 28 dividido por 4 dá quanto? Dá 7, né? Então, o João gastou o quê? O João gastou R$7. Pobre do João. Será que eles dividiram em meio a meio? Acho que não, né? Acho que o João não é tão besta, não. Ó. O João só gastou R$7. Agora, o que é que eu vou fazer? Para determinar a conta do Pedro, ou eu substituo aqui, ou eu substituo aqui em cima. Tanto faz, a escolha é sua. Eu vou substituir aqui embaixo. Ó, P vai ser igual a 3 vezes o valor do J. Qual é o valor do J? 7. Então, 3 vezes 7. P vai dar igual a quanto? P vai dar igual a 21. 3 vezes 7 é 21. P é igual a R$21. Lembre-se que você está falando de dinheiro, né? Então, tá aí, ó. O João gastou 7, o Pedro gastou 21. Se você somar, dá 28. E 3 vezes 7 dá 21. Dá exatamente o valor do Pedro. Tá aí. Morreu a quarta questão. Valeu, povo. Um abraço. Até a próxima.